Capítulo 12. Jonathan suspeitara que o interrogatório da avó não esperaria até chegarem a Magnólia. Estava certo. Mal o carro entrou na estrada, ela começou a pedir detalhes sobre a carta inventada por ele. Seu humor não podia ser pior. A cabeça latejava e as palavras do xerife sobre a arma do crime ecoavam em sua mente. Depois de lançar um olhar impaciente para Cláudia, sentada a seu lado no banco traseiro, suspirou resignado e contou todo o seu plano para apanhar Richard. Uma vez terminada a história, Adelaide sacudiu a cabeça desolada. Não pode acreditar que Richard matou Billy Joe. Ele seria incapaz de cometer um assassinato, Jonathan. Ora, vovó, se não foi ele, então quem foi? Patrick? Patrícia? Steven? Ruth? Ou melhor ainda, que tal tia Virginia? Estou lhe dizendo que não foi Richard. A avó insistiu com lágrimas nos olhos. Jonathan esfregou as mãos no rosto. Detestava ver a avó sofrer. Lançou mais um olhar para Cláudia. Ela continuava a olhar para fora da janela. Sei que não quer acreditar, vovó, mas acabei de lhe contar que ele tentou subornar Cláudia para obter a tal carta. É verdade, Cláudia? Adelaide questionou com voz incerta. Sim, Adelaide. Lamento. Cláudia respondeu. Corria um olhar carinhoso para a velhinha. Ainda não acredito, Adelaide murmurou. Sei que Richard tem uma porção de problemas, mas assassinato? Virginia, você também não acredita, não é? Bem, mamãe, como Jonathan apontou, se não foi ele, então quem foi? Ninguém mais tinha motivos para matar Billy Joe. Pois eu digo que não é verdade. E vou prová-lo. Assim que chegarmos a Magnólia, vou perguntar a ele. Não se atreva a fazer uma coisa dessas. Jonathan explodiu. Fique fora disso e deixe-me cuidar do assunto. Se pensa que vou ficar sentada, esperando que você mande meu filho para a cadeia, só porque não gosta dele, Cláudia tem razão. Você está louco. Adelaide gritou de volta. Ao chegarem a Magnólia, Virginia estacionou o carro diante da mansão. Adelaide saltou com agilidade surpreendente. Jonathan seguiu-a. Segurou seu braço, obrigando-a a fitá-lo. Dê-me apenas 24 horas, vovó. Vamos ver o que acontece. Não, Adelaide exclamou. Vi você e seu pai atormentarem Richard durante anos e não vou ficar quieta agora. Se quer acusá-lo, acuse-o diretamente. Não vou permitir que arquitete planos pelas suas costas. Com isso, ela correu para dentro da mansão. Virginia aproximou-se de Jonathan e pousou a mão em seu braço, num gesto de conforto. Tudo vai dar certo, Jonathan. Ele estava tão furioso que não conseguiu responder. Fechou os olhos, lutando para conter a ira que o queimava por dentro. Estivera muito perto de agarrar o tio, e agora seu plano estava desfeito, graças a Cláudia. E ela escolheu aquele exato momento para segurar-lhe o braço. Ao sentir a energia fluir em ondas arrasadoras, Jonathan usou-a para alimentar sua raiva em lugar de sua libido. Cláudia não estava preparada para o sentimento de fúria que a atingiu quando tocou o braço de Jonathan. E foi tão intenso que ela soltou um grito involuntário, de puro medo, e afastou-se alguns passos. Quando ele abriu os olhos e fitou-a, ela estremeceu. Jamais vira alguém naquele estado. Algo lhe dizia que Jonathan perderá o cuidadoso controle que exercia sobre suas emoções. Se fosse mesmo capaz de um ato de violência, estava prestes a cometê-lo. Não podia ter ficado fora disso, não é, Cláudia? Ele falou com voz mansa, o que tornava sua expressão ainda mais ameaçadora. Tinha de se intrometer onde não era chamada. Eu só quis ajudar. Ela se defendeu. Não queria que nada de mal lhe acontecesse. Não queria que nada de mal me acontecesse? Ele repetiu com uma gargalhada amarga. Pois saiba que acaba de me garantir uma passagem só de ida para a cadeia. Jonathan, você está exagerando. Não estou exagerando. Ele berrou. Cláudia destruíra todas as chances de Richard de confessar o crime, o que deixaria Jonathan na condição de principal suspeito para Elton. Se fosse preso, não poderia protegê-la. Será que ela não percebia o perigo que estava correndo? Forçando-se a controlar o tom de voz, ele continuou. O xerife acredita ter encontrado a arma do crime no celeiro. Sabe o que isso significa, Cláudia? Que meu tio não estava tentando me matar, mas sim me incriminar. A carta de Billy Joe que inventei era a única chance que eu tinha para apanhá-lo e provar sua culpa. Agora, por sua causa, não tenho mais como fazê-lo. E por isso, há uma grande possibilidade de eu ir para a cadeia por um crime que não cometi. Cláudia queria contestar a acusação que ele fizera, mas lembrou-se da visão do xerife algemando-o. Arrepiou-se ao pensar que ele podia estar certo.
que ela garantirá a sua prisão, tentando fazer o que julgar a ser o melhor. Jonathan, vou tirá-lo dessa enrascada, A única coisa que vai fazer por mim é ir embora de Magnólia, ele falou com voz desprovida de emoção. Sabia que o que diria a seguir era por demais cruel, mas tinha de afastá-la dali, a fim de evitar que ela corresse perigo. E só havia um meio de consegui-lo, fazendo-a pensar que ele a odiava. Esforçando-se para ignorar as lágrimas que inundaram os olhos dela, acrescentou: quero você longe daqui amanhã, e nunca mais chegue perto de Magnólia ou de minha família. Se não me obedecer, juro que vai se arrepender de ter nascido. Cláudia permaneceu onde estava, petrificada, observando-o afastar-se e entrar na mansão. Ela o amava e por isso tentará protegê-lo. Agora parecia que havia arruinado sua vida e não havia nada que pudesse fazer para ajudá-lo. Jonathan a odiava e jamais aceitaria sua ajuda. Sentiu-se miserável. Estava tão imersa na própria dor que não percebeu a presença de Ruth, até a outra sair das sombras das árvores. É verdade, Cláudia. A carta de Billy Joe nunca existiu? Cláudia respirou fundo para conseguir falar. Sim, é verdade. Ah, não. Ruth pareceu desesperar-se. Eu queria que não existisse, mas agora que sei a verdade, gostaria que a carta fosse real. Preciso contar, mas não posso. Ah, meu Deus, não sei o que fazer. Por que não me fala a respeito? Cláudia encorajou-o, aproximando-se de Ruth, cheia de esperança. Estava convencida de que a outra sabia alguma coisa que pudesse ajudar Jonathan. O que precisa contar, mas não pode? As vibrações emanadas por Ruth constituíam uma poderosa combinação de terror e remorso, impedindo Cláudia de captar qualquer outra coisa. Ruth, confie em mim. Sei que posso ajudá-la. Ninguém pode me ajudar. Não é verdade. Poderei ajudá-la se conversar comigo. Agora não, Ruth sussurrou, arregalando os olhos fixos em um ponto atrás de Cláudia. Ruth, espere. Cláudia chamou quando a outra se virou e correu para dentro. Não precisa ter medo de mim. Acho que não é de você que ela tem medo, anunciou uma voz atrás dela. Cláudia virou-se de um pulo, deparando com Richard. Ela tem medo de você, não é? Ela o desafiou. Ruth tem medo de todo mundo. Quero meu dinheiro de volta e quero agora. Ele informou com um de seus sorrisos diabólicos. Está na casa de hóspedes. Ótimo. Vamos buscá-lo. Cláudia não queria ir a lugar nenhum com Richard, mas não viu um meio de esquivar-se de sua companhia. Suspirou aliviada quando a porta dos fundos se abriu e Adelaide e Virginia saíram. Richard, o que está fazendo aqui fora? Adelaide inquiriu. Eu lhe disse que precisamos conversar. Voltarei em 1 minuto, mamãe. Ele respondeu com impaciência. Vai entrar nesta casa imediatamente. Adelaide declarou. Vamos resolver essa confusão de uma vez por todas. Mamãe, eu disse agora, Richard. Ele lançou um olhar fulminante para Cláudia, antes de virar-se para a mãe. Ele estava importunando você? Virginia perguntou solícita quando mãe e filho desapareceram dentro da mansão. Quero o dinheiro dele de volta. Acho que Adelaide já lhe contou que não existe carta alguma. Virginia assentiu. Por que não vamos juntas até a casa de hóspedes? Assim posso pegar o dinheiro e entregá-lo a Richard, para que ele não a incomode mais por isso. Obrigada, Virginia. É uma boa ideia. A caminho da casa de hóspedes, Cláudia comentou. Virginia, tenho a impressão de que Ruth sabe alguma coisa sobre a morte de Billy Joe. Acha até que ela pode provar que Richard o matou. Ruth. Virginia mostrou-se incrédula. Isso é ridículo. O que a fez pensar numa coisa dessas? Ruth ouviu minha conversa com Jonathan sobre a carta ser uma mentira e ficou muito nervosa. Disse que agora que sabia que não havia carta alguma, precisava contar alguma coisa. Eu estava prestes a convencê-la que podia confiar em mim, quando Richard apareceu. Ela ficou aterrorizada e fugiu. Ruth sempre se mostrou arredia na presença de Richard. Para falar a verdade, até eu me sinto assim. Tenho certeza de que é só isso, Cláudia. Não. Tenho certeza de que ela sabe de algo importante, Cláudia insistiu. E se eu estiver certa, ela pode estar correndo perigo. Quando chegaram à casa de hóspedes, Cláudia virou-se para Virginia e implorou. Por favor, fale com ela. Se ela não quiser conversar com você, convença-a a falar comigo. Em último caso, posso usar minha clarividência para ler seus pensamentos e esclarecer essa história. Virginia pareceu prestes a recusar o pedido, mas então concordou. Estou certa de que está imaginando coisas, Cláudia. Mas se vai se sentir melhor, conversarei com ela.
Só depois que Virginia se foi, Cláudia deu-se conta de que não captara o menor sinal de animosidade ou medo durante a conversa. A única emoção que a outra havia deixado transpirar fora a serenidade. Aparentemente, era daquele tipo de pessoa que mantém a calma nos piores momentos de crise. Cláudia daria tudo para conseguir um pouco daquela calma. Jonathan ordenara que deixasse Magnólia na manhã seguinte, o que lhe deixava menos de 24 horas para reparar os danos eu causará. Cláudia acabará de se decidir a arrumar as malas, quando ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, deparou com Virginia e convidou-a a entrar. A outra ignorou o convite e, depois de olhar em volta, certificando-se de que estavam a sós, declarou: "Tinha razão, Cláudia. Conversei com Ruth e ela sabe mesmo alguma coisa sobre o crime, mas se recusa a falar disso em Magnólia. Ofereceu-se para fazer compras para a mamãe na cidade e pediu que nos encontrássemos com ela lá. Disse também que a história é muito pior do que imaginamos." "Pior? O que ela quis dizer com isso?" Cláudia perguntou confusa. "Não sei. Se quisermos descobrir, é melhor irmos andando. Lá vai Ruth." Virginia olhou na direção de Magnólia e acenou. Cláudia espiou a tempo de avistar Ruth acenando de volta antes de entrar em seu carro. "Por que temos de nos encontrar na cidade? Por que não vamos as três juntas? Ela tem medo de ser vista com você. Eu lhe disse que era bobagem, mas você sabe como ela é." Cláudia concordou com um aceno de cabeça. Contou a Adelaide o que vamos fazer? Não quero preocupá-la ainda mais. Se Ruth nos contar algo significativo, então conversaremos com mamãe. Agora, é melhor nos apressarmos. Ruth pode entrar em pânico e mudar de ideia. Com estas palavras, Virginia apressou-se a entrar no carro. Cláudia apanhou a bolsa e seguiu-a. Ouviu trovões distantes e olhou para o céu. Um temporal se aproximava. "Espero que não comece a chover antes de voltarmos", Virginia comentou. "Detesto temporais. Ainda bem que instalaram bueiros e canos de escoamento na estrada no ano passado. Antes disso, cada vez que chovia, a estrada alagava e não era possível chegar a Magnólia. Um verdadeiro lago se formava na entrada da fazenda. Quando criança, Jonathan rezava para chover. Assim podia nadar no tal laguinho. Era uma criança adorável e tornou-se um bom homem." "Tem razão", Cláudia concordou. "Você e o pai dele eram íntimos. Tínhamos 5 anos de diferença. Portanto, não posso dizer que fôssemos inseparáveis. Mas éramos muito amigos. Sinto falta dele. Ele e Richard se davam bem quando crianças. Quando Richard era pequeno, Jack o levava a todos os lugares. Mas havia uma diferença de 8 anos entre os dois, e quando Jack atingiu a adolescência, não queria mais o irmãozinho pendurado em seus passeios. Foi então que Richard começou a mudar. Tornou-se egoísta e mesquinho e só falava no quanto queria ser dono de Magnólia. Você sabia que quando Jack morreu, Richard chegou a contratar um advogado na tentativa de anular a cláusula de primogenitura do testamento? Não, Cláudia respondeu surpresa, pois foi o que ele fez. Os tribunais levaram 2 anos para confirmar o testamento. Jonathan enfrentou o diabo. Mal resolvera a questão do processo, Kate ficou doente. Agora descobre-se que Billy Joe foi assassinado. Espero que esta onda de azar esteja acabando e ele possa cuidar de sua vida em paz. O que é esse barulho? Cláudia perguntou, apurando os ouvidos. Não estou ouvindo nada, respondeu Virginia. Tem certeza? Absoluta. Virginia, é melhor parar no acostamento. Acho que temos um pneu furado. Ah não. Não sei trocar pneu e não vai demorar a chover. Não podemos voltar para Magnólia debaixo de um temporal. Não se preocupe, Virginia. Eu troco o pneu. Assim que Virginia estacionou no acostamento, Cláudia saiu do carro e confirmou sua suspeita. Um dos pneus traseiros estava quase vazio. Não compreendo. Virginia parecia confusa e aflita. Verifiquei os pneus antes de deixar na Chase e o frentista garantiu que estavam ótimos. Deve ter passado sobre um prego ou um caco de vidro. Desde que o step esteja cheio, não haverá problemas. Pegue as chaves para abrir o porta-malas. Acha que isso foi obra de Richard? Virginia perguntou, lançando olhares nervosos para os 2 lados da estrada. Não creio. Cláudia respondeu enquanto verificava o step. Felizmente estava em perfeitas condições. Apanhou o macaco. Por que ele faria uma coisa dessas? Não sei. Ele sabe que eu penso que foi ele quem matou Billy Joe. Talvez quisesse que eu sofresse um acidente. Ah, meu Deus! O que foi? E se foi Ruth?
Isso explicaria a sua recusa em irmos as três juntas. Ela pode ter arquitetado um plano para nos afastar da fazenda para nos matar também. Cláudia gostaria de dizer a Virgínia que suas suposições não faziam sentido, mas se pegou olhando para a estrada com um mau pressentimento. Ruth estava apavorada e tivera um colapso ao saber da descoberta do corpo de Billy Joe. Não seria absurdo se sua reação se devesse ao sentimento de culpa. Então, lembrou-se de ter visto Ruth fumando um cigarro atrás do outro. Era comum fumantes inveterados ficarem sem cigarros, o que explicaria as pontas de cigarro de Jonathan encontradas no esconderijo. E ainda havia o comentário da senhora Massey sobre Billy Joe ter sido um mulherengo. Ela havia dito que conquistar mulheres era um jogo para ele e que quanto mais inacessível uma mulher, mais ele a desejaria. Steven adorava a esposa e, ao que tudo indicava, Ruth adorava Steven. O que poderia ser mais inacessível do que uma mulher apaixonada pelo marido? Se Billy Joe houvesse ameaçado contar a Steven sobre seu envolvimento com ele, Ruth teria ficado desesperada o bastante para matá-lo. Virgínia, vamos trocar este pneu e volta para Magnólia, Cláudia informou com decisão. Passe-me a chave de roda. O que é uma chave de roda? É a única chave existente no porta-malas. Procure debaixo do encaixe do estepe. Depressa. Não temos tempo a perder. Ia dar a volta no carro quando foi atingida pelas vibrações. O assassino estava ali. Virgínia, entre no carro. Gritou e virou-se. Ao deparar com o macaco voando no ar, arregalou os olhos em pânico. Tentou evitar o golpe, mas era tarde demais. Ao mesmo tempo em que sentiu dor lancinante na cabeça, ouviu a voz de Virgínia. Lamento que tenha de ser assim, Cláudia. A dor era tão intensa que quando Cláudia abriu os olhos, não enxergou nada. Voltou a fechá-los, decidindo contar até 10 abriu-os de novo. Nada. Por Deus. Estava cega. Está acordada, Cláudia? Virgínia perguntou. A voz vinha de algum ponto acima de sua cabeça e Cláudia tentou virar-se. Foi então que descobriu que não ficará cega. Estava deitada de bruços, numa espécie de túnel escuro. Usando as mãos para reconhecer o lugar onde se encontrava, concluiu que mal havia espaço para se mexer. Com cuidado, virou-se de barriga para cima e deparou com Virgínia a fitá-la através de uma pesada grade de ferro. Onde estou? Perguntou, incapaz de disfarçar o medo. Na tubulação de drenagem, Virgínia esclareceu, mostrando-se animada. Lembra que lhe falei a respeito? Estes canos dão vazão à água da estrada, escoando-a para o rio. Cláudia estremeceu. O tom alegre de Virgínia não deixava dúvidas quanto à sua insanidade. Por que estou aqui? Foi o único meio que encontrei para que seu corpo nunca fosse achado. A previsão anunciou um tremendo temporal. Logo estará chovendo forte. As estradas alagarão e a água escoará por estes canos até o rio. Mas, não se preocupe. Dizem que a morte por afogamento é relativamente indolor. Não quero que você sofra. Se não quer que eu sofra, por que está fazendo isto? Porque estão todos convencidos de que Richard matou Billy Joe. Não posso permitir que você estrague tudo com a sua clarividência. Sinto muito. Acho que ia gostar de você. Agora preciso ir. Tenho muito que fazer. Virgínia, espere. Cláudia chamou ao vê-la começar a levantar-se. Tinha de ganhar tempo. Com um pouco de sorte, alguém passaria pela estrada e pararia para oferecer ajuda. Já que vou morrer, posso ao menos saber o que aconteceu com Billy Joe? Infelizmente não tenho tempo para contar-lhe. Como disse, tenho muito que fazer. Ora, isso não é justo. Se vou morrer por causa dele, tenho o direito de saber por quê. Virgínia mostrou-se consternada. Está bem, mas serei breve. E não me interrompa com perguntas. Do contrário, irei embora. Combinado? Combinado, Cláudia respondeu depressa. Tudo começou quando encontrei os diários de Evelina. Estão guardados em um velho baú, no sótão. Ainda não sei como aquele foi parar na biblioteca. Devo tê-lo deixado cair, em uma de minhas visitas, e a senhora Massey o guardou. Bem, tive um caso com Billy Joe antes de me casar. Acreditava que ele me amava, mas quando engravidei de Steven, sabia que não poderia casar com ele. Era bronco demais para se casar com uma Tanner. Então, Steven é mesmo filho de Billy Joe? Claro, mas ninguém jamais soube disso. Thomas me adorava e eu gostava muito dele. Quando lhe contei sobre meu dilema, ele se casou comigo imediatamente. Virgínia parou de falar, perdendo-se em lembranças. Então, continuou. Passei anos sem ver Billy Joe. Então ele me procurou dizendo que estava atravessando uma fase difícil.
Ouvirá falar da vaga de caseiro em Magnólia e me pediu para ajudá-lo a conseguir o emprego. Quando pus os olhos nele, senti que jamais deixará de amá-lo. Ele disse que sentia o mesmo. Tínhamos um problema. Eu não podia recebê-lo em meu quarto durante minhas visitas a Magnólia, pois ficava bem ao lado do quarto de mamãe. Era arriscado demais. Também não podia vê-lo em sua casa, pois mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria. Quando descobri o esconderijo, encontrei a solução perfeita. Tudo corria bem, até eu ouvir uma conversa de Billy Joe com Ruth. Ele tinha um caso com ela também, e os dois planejavam fugir juntos. Pode imaginar como fiquei furiosa. Afinal, Billy Joe estava roubando a esposa do próprio filho. Meu querido Steven adora Ruth, e se ela o deixasse por Billy Joe, ele ficaria arrasado. Então matou Billy Joe. Cláudia concluiu. Ele não me deixou alternativa. Quando Jonathan o apanhou roubando antiguidades da mansão, ele ficou em posição vulnerável. Marquei um encontro com ele no esconderijo e lhe ofereci dinheiro para fugir sem Ruth. Como tivesse medo dele dizer não, levei o atiçador de brasas comigo. Afinal, a família de Ruth é muito rica, e se fugisse com ela, Billy Joe teria uma vida de rei. Quando ele riu na minha cara, dizendo que ia fugir com ela naquela noite, eu o matei. A pobre Ruth pensou que ele a deixará para trás. Quando o corpo foi encontrado, ela me procurou e disse que achava que Steven havia descoberto sobre seu caso com Billy Joe e o matara num acesso de ciúmes. Eu tinha de inocentá-lo para evitar que ela o deixasse de novo. Então começou a incriminar Jonathan. Cláudia falou. Roubou o diário e... Ah não, querida. Quem roubou o diário foi Richard. Eu o encontrei em seu quarto esta manhã. E quanto a Jonathan, foi pura falta de sorte. Agora, graças a você e ao meu brilhante sobrinho, descobri que Richard é o idiota perfeito. Vou ensiná-lo no que dá ser egoísta e mesquinho, pois eu tenho uma carta de Billy Joe, dizendo que estava roubando as antiguidades para meu irmão. Como vê, Cláudia, tudo vai dar certo. Jonathan será inocentado, Steven e Ruth viverão felizes e Richard terá o que merece. Agora preciso ir. Ela anunciou com alegria. Só mais uma coisa. Cláudia gritou ao vê-la começar a afastar-se. Como vai explicar o meu desaparecimento? Ah, vai ser fácil. Há um telefone a poucos quilômetros daqui. Assim que o temporal começar, ligarei para Richard, disfarçarei a voz e farei com que venha para a estrada. Então jogarei o carro no rio. Vão me encontrar na margem e eu direi que Richard nos forçou a sair da estrada. Terei conseguido nadar de volta, mas por causa da tempestade, você terá sido arrastada pela correnteza. Agora adeus, querida. Cláudia tentou pensar em mais alguma coisa para impedir que Virginia se fosse. Não conseguiu. Sua mente parecia vazia. Ouviu a porta do carro bater e depois, o ronco do motor se afastando. Começou a entrar em pânico quando se deu conta de que as chances de ser encontrada eram mínimas. Forçou-se a manter a calma. Tinha de haver um meio de sair dali. Tentou empurrar a grade do bueiro com as mãos, mas não teve forças para movê-la. O cano era estreito, impedindo-a de agachar e forçar a grade com os ombros. A única saída seria rastejar até a extremidade do cano, onde a água era despejada no rio, e tentar sair pela margem. Como não pudesse virar-se de frente para seu destino, rolou o corpo e pôs-se de bruços. Em seguida começou a rastejar para trás. A base do cano encontrava-se coberta por entulho, e em poucos minutos ela tinha os braços e pernas arranhados. Quanto mais avançava, mais escuro o túnel se tornava. Quanto mais escuro, maior a dificuldade de controlar o pânico. Desta vez, estava mesmo perdida na escuridão, e parecia impossível encontrar o caminho de volta. Apesar do medo, continuou a rastejar. Quando atingiu a extremidade, seus braços e pernas sangravam em carne viva. Mas ela mal se dava conta da dor. O que importava era haver encontrado a luz novamente. Infelizmente, a abertura do cano também era fechada por uma grade. Cláudia rolou de novo, deitando-se de costas, e forçou a grade com os pés. Nada. Em pânico crescente, aceitou a realidade. A grade fora soldada ao cano. Quando se deu conta das alternativas que lhe restavam, ficar ali e esperar a morte quando o cano se enchesse de água, ou rastejar de volta até o bueiro da estrada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas por menores que fossem as chances de conseguir sair do outro lado, ficar ali significaria morte certa. Assim pôs-se de bruços e começou a rastejar de volta. Quando sentiu a ameaça do pânico em meio à escuridão, pôs-se a repetir em voz alta: Jonathan, eu te amo.
Eu te amo e vou encontrar um meio de sair daqui para poder lhe dizer que te amo. Capítulo 13. Jonathan sentou-se de um pulo no sofá onde estivera dormindo. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a saltar do peito. Estava encharcado de suor e, ao mesmo tempo, tinha o corpo gelado. Acabará de ter um pesadelo com Cláudia. Estava ao relento, sob o temporal, e ouvirá a voz dela a chamar seu nome. Olhara para todos os lados, tentando descobrir onde ela estava, mas voz fora se tornando mais e mais fraca, até desaparecer por completo. Então, uma sombra apareceu à sua frente, chamando-o, convidando-o a juntar-se a ela. Ele se afastou, pois sabia que algo terrível acontecerá com Cláudia e, se não aceitasse a sombra, seu sonho não se tornaria realidade. Começou a correr perseguido pela sombra. Cada vez que olhava por sobre o ombro, ela se encontrava mais próxima, mais próxima. Então, acordou. Enterrou o rosto nas mãos. Estava acontecendo de novo. Havia sonhado com a morte de Cláudia. Era o que a sombra tentava mostrar-lhe. Tinha de tirá-la de Magnólia. Apanhou o telefone e ligou para a casa de hóspedes. Ao ouvir o quarto toque, concluiu que ela não estava lá. Recusou-se a acreditar. Ela tinha de estar, exceto pelo fato de que ele a mandara embora. Se alguma coisa acontecesse com Cláudia. O 10º toque soou ao seu ouvido, ao mesmo tempo em que um raio caiu nas imediações, seguido de perto pelo ruído ensurdecedor de um trovão. Jonathan empalideceu. Estava chovendo no seu sonho. Vovó! Gritou, pulou do sofá e correu até a cozinha. Nossa, Jonathan, o que foi? Adelaide perguntou assustada quando os dois colidiram na porta da cozinha. Onde está Cláudia? Foi à cidade com Virgínia. Quando? Saíram há 1 hora. Onde está tio Richard? Lá em cima. Tem certeza? Claro que tenho. Ela ficou impaciente. Que diabos deu em você, afinal? Ele passou as mãos pelos cabelos. Acho que tive um pesadelo. Não é de admirar. Levou 10 pontos na cabeça. Por que não se senta um pouco? Vou preparar um chá. Jonathan obedeceu, dizendo a si mesmo que sonhara por causa do temporal. Cláudia estava bem. Estava com sua tia, enquanto Richard se encontrava em seu quarto. Ela não podia estar correndo perigo algum. Mas então, de onde vinha a sensação de que ela estava? Onde tia Virgínia e Cláudia foram? Perguntou. Já disse, a cidade. Sim, mas aonde na cidade? Eu não sei, Adelaide respondeu exasperada. Pare de se preocupar, Jonathan. Está tudo bem. O temporal aumentou de intensidade. Jonathan tamborilava os dedos na mesa. Chovia em seu sonho. Chovia lá fora. Era simples coincidência. Seu tio estava no quarto. Estava tudo bem. Adelaide lhe trouxe o chá e ele levou a xícara aos lábios no exato momento em que o telefone tocou. Assustado pelo barulho inesperado, derramou o líquido na mão. Mas nem mesmo a dor desviou sua atenção da conversa que a avó tinha ao telefone. Ruth, onde está? Ah, sim, entendo, querida. Não, fique onde está e espere o temporal passar. Encontrou Cláudia e Virgínia? Compreendo. Bem, se as encontrar, diga-lhes para esperar também. Até mais tarde, querida. O que aconteceu? Jonathan inquiriu no instante em que Adelaide desligou. Era Ruth. Foi fazer compras para mim. Disse que está chovendo tão forte que ela não enxerga nada. Não encontrou Cláudia e Virgínia, mas se encontrá-las, pedirá que esperem o fim do temporal com ela. Mais alguma coisa? Sim. Além de Ruth e tia Virgínia, alguém mais deixou a mansão? Não. Agora, beba seu chá. Vou avisar Steven que Ruth ligou. Assim que ela saiu, Jonathan levantou-se e foi até a janela para observar a chuva. Cláudia estava bem. Tinha de estar bem, pois ele a amava e seria capaz de morrer se algo lhe acontecesse. Por que gritara com ela e ordenara que deixasse Magnólia? Por que não lhe dissera que a amava? Por que sentirá medo de ir para a cadeia? Por que ficará furioso com a interferência dela em seus planos, quando ela só tentará protegê-lo? Porque, por mais absurdo que fosse, tinha medo de amá-la e sonhar com sua morte. Eu te amo, Jonathan. A voz de Cláudia soou tão clara que ele quase caiu ao virar-se. Não havia mais ninguém na cozinha. Ela não estava ali, estava com Virgínia. Mas ele ouvirá sua voz. Seria um chamado? Estaria pedindo ajuda? Jonathan fechou os olhos e desejou que ela lhe dissesse que estava bem. Desesperado, agarrou-se à lembrança da noite em que a chamara da margem do rio e ela fora até ele. Se conseguisse se concentrar, ela responderia: Eu te amo, Jonathan.
Ele abriu os olhos, certo de que havia feito contato com ela. Cláudia o amava, mas onde estava? De repente foi tomado pela sensação de estar flutuando. Fechou os olhos. Novamente. Estava parado na chuva. A voz de Cláudia tornava-se mais e mais fraca. Sabia que se não a encontrasse depressa, ela morreria. Mas não a deixaria morrer, jurou ao reabrir os olhos. Ele a amava e seria capaz de mover céus e terras para salvá-la. Abriu a porta e correu para seu carro. O coração batia em disparada. Uma vez dentro do carro, respirou fundo. Tinha de se concentrar em Cláudia. Só assim poderia encontrá-la. Mantendo a imagem de Cláudia viva em sua mente, deu partida e tomou a estrada. Quanto mais avançava em direção à cidade, mais nítida a imagem se tornava. Estava se aproximando dela. Então, a imagem começou a desvanecer. Não podia perdê-la. Estacionou o carro no acostamento, fechou os olhos e pediu a ela que lhe dissesse onde estava. Cláudia segurava-se a grade acima de sua cabeça. A água descia com violência e ela se esforçava para não ser arrastada pelo cano. Sabia que uma vez na outra extremidade, não haveria a menor chance de sobrevivência. Fechou os olhos e voltou a repetir: "Eu te amo, Jonathan. Eu te amo." De alguma maneira, sabia que enquanto pudesse repetir as palavras, encontraria forças para resistir. Tinha de sobreviver para dizer a ele que o amava. Mas o esforço de resistir drenava-lhe as forças. Sabia que seria apenas uma questão de minutos, antes que seus dedos se soltassem da grade. Quando estava certa de que não aguentaria nem mais um minuto, foi invadida por uma sensação estranha e soube, no mesmo instante que Jonathan acabará de ligar sua mente à dela. O pânico transformou-se em calma e ela repetiu mais uma vez: "Eu te amo, Jonathan." Poucos segundos depois, Jonathan ajoelhava-se ao lado da grade, gritando: "Aguente firme, Cláudia. Vou tirá-la daí." Segurou a grade e puxou com força, mas a força da enxurrada combinada ao peso de Cláudia impediram-no de fazê-la mover-se. Depois de pensar um momento, anunciou: "Continue segurando. Volto no instante." Levantou-se, correu até o carro e apanhou a alavanca do macaco. Então correu de volta, ajoelhou e gritou: "Vou levantar a grade. Assim que houver espaço, põe a mão para fora e segure-se em mim. Não posso tirar a grade com você presa a ela." Jonathan não sabia se Cláudia o ouvirá, nem muito menos se havia respondido. A chuva caía com violência e o vento assobiava, carregando os galhos das árvores consigo. Temendo que ela não houvesse escutado, pôs-se a pensar as explicações, desejando que ela recebesse a mensagem. Enquanto isso, encaixou a alavanca na grade e apoiou o peso do corpo sobre ela. Por um momento duvidou que conseguiria, pois sentia o peso do corpo de Cláudia impor resistência ao peso do próprio corpo. Um instante depois, a grade cedeu. Jonathan deslizou a mão pela pequena fresta, agarrou o punho de Cláudia com força e gritou: "Solte a grade." Ela obedeceu. Com movimentos rápidos, acabou de erguer a grade e, segurando os dois braços, puxou-a para fora do bueiro. Cláudia deixou-se cair em seus braços, exaurida. Jonathan carregou-a até o carro. Uma vez protegidos do temporal, ela pareceu despertar do pesadelo. Agarrado à camisa de Jonathan, falou com voz rouca e trêmula: "Foi Virginia. Não foi Richard. Virginia matou Billy." "Eu sei, querida," ele disse, afagando-lhe os cabelos molhados. "Agora relaxe. Vou levá-la para o hospital. Tudo vai dar certo." "Eu te amo, Jonathan," Cláudia declarou, explodindo em lágrimas. "Tive tanto medo de morrer antes de lhe contar." "Ah, querida, eu também te amo." "Como ela está?" Adelaide perguntou num sussurro, ao entrar no quarto do hospital e postar-se ao lado de Jonathan. "Está dormindo." Ele sussurrou de volta. Então abraçou a avó e fitou-a preocupado. "E você, como está?" Ela deu de ombros. "Bem, sei que parece loucura, mas foi um alívio saber que foi Virginia e não Richard. Sempre tive a sensação de que falhei com ele." "Você não falhou com ninguém, vovó. Ele falhou consigo mesmo." "Bem, acho que ele está começando a mudar." Ficou muito chocado ao saber que todos nós o acreditamos capaz de cometer um assassinato. "Acho que esta experiência vai servir para todos nós reavaliarmos nossas vidas. Já é tempo de pararmos de nos atacar mutuamente e aprendermos o sentido da palavra família. Ainda bem que temos você para chutar nossos traseiros, caso tenhamos uma recaída. Acho que ainda sirvo para alguma coisa, mesmo nos meus anos de crepúsculo. Ora, você pode estar velha, mas ainda não entrou em declínio." Ela sorriu por entre as lágrimas.
É melhor eu descer e ver como Virginia está. Mande um beijo a Cláudia quando ela acordar. Quando Adelaide saiu, Jonathan arrastou a cadeira para perto da cama de Cláudia. Queria segurar sua mão, mas temeu machucar o braço enfaixado. Então, pousou os dedos sobre as mechas de cabelo espalhadas no travesseiro. Horas se passaram. Antes que Cláudia chamasse com voz engrolada, Jonathan, ele se inclinou sobre a cama e sorriu. Olá, como está se sentindo? Como se tivesse levado um golpe na cabeça e atirada num bueiro. Veja o lado bom. Podemos comparar nossos curativos. Ela ergueu o braço e sorriu. O meu é maior que o seu. Nem vou discutir. A expressão de Cláudia tornou-se séria. Encontraram Virginia? Sim, o carro dela derrapou e saiu da estrada, poucos quilômetros adiante de onde encontrei você. Quando o xerife lhe contou que eu havia resgatado você, ela teve uma crise e confessou tudo. Steven já providenciou sua transferência para um hospital psiquiátrico. Como Adelaide reagiu? Melhor do que podíamos esperar. Esteve aqui e lhe mandou um beijo. Cláudia fitou-o por um longo momento antes de perguntar: como me encontrou Jonathan? É uma pergunta difícil. Como acha que encontrei você? Abriu sua mente e deixou que eu entrasse. Tem poderes paranormais, não é, Jonathan? Ele se recostou na cadeira, fitando-a com expressão perplexa. Se tenho, nunca me dei conta. E sei que sou muito diferente de você. Mas, antes de me comunicar com você, tive 3 experiências. Por falta de um termo melhor, vamos chamar de clarividentes. Sonhei com as mortes de meu pai, de meu avô e de Kate. Papai e vovô tiveram ataques cardíacos poucas horas após eu ter sonhado, mas Kate... O que aconteceu a Kate? Tive o sonho 2 meses antes de ela receber o diagnóstico de leucemia. Achei que havia sido um simples pesadelo, em vez de mandá-lo ao médico. Quando ela foi, era tarde demais. E você se culpou pela morte dela? Sim. Não consigo tirar da cabeça que se eu não tivesse ignorado o aviso, ela poderia ter respondido ao tratamento e, talvez ainda estivesse viva. Cláudia emocionou-se ao ouvir sua confissão. A maioria dos clarividentes passam por esse tipo de experiência. Conseguimos prever coisas ruins, mas não podemos impedir que aconteçam. Então, nos sentimos culpados. Sei que não é fácil, mas, se quiser, posso ajudá-lo a lidar com seus dons. Jonathan sacudiu a cabeça. Não considero isso um domingo. Na verdade, seus poderes me apavoram. Cada vez que via você conversando com um membro da minha família, sabia que estava tentando usar a clarividência para descobrir o assassino de Billy Joe. E ficava desesperado, pois sabia que tinha de impedi-la, mas não sabia como. Então era daí que vinha a interferência, Cláudia concluiu incrédula. Que interferência? Lembra-se de que lhe contei sobre um tipo de interferência que ocorria toda vez que eu tentava estabelecer uma ligação com alguém da família? Como ele a sentisse, ela continuou. Vinha de você. Pensando nas ocasiões em que isso ocorreu, você estava sempre por perto. Estava projetando seu medo em minha mente e embaralhando as impressões que eu recebia. Ele franziu o senho. Ora, Cláudia, para fazer isso, eu precisaria de poderes muito fortes. Já lhe disse que minhas experiências foram limitadas. Ela sorriu e estendeu-lhe a mão. Segure minha mão, Jonathan, ela pediu. Quando ele obedeceu, ela perguntou: o que está sentindo? Sinto aquela energia, ele respondeu enrouquecido. E eu estou tendo visões nítidas de nós dois fazendo amor, ela confessou, igualmente rouca. Retirando a mão da dele, explicou. Quando nossos poderes se unem, criamos uma espécie de superpoder. Só não compreendo porque não consigo me comunicar com você. Deve possuir uma barreira resistente, mas tem de ser inconsciente. Seria preciso uma quantidade enorme de energia para mantê-la 24 horas por dia. Os olhos de Jonathan iluminaram-se. Devo ter uma barreira inconsciente. Depois da morte de Kate, jurei que nunca mais sonharia aí. Até esta noite mantive o juramento. Sonhou comigo? Sonhei que estava na chuva e você me chamava. Mas a sua voz desapareceu e eu vi uma sombra. Soube no mesmo instante que você estava em perigo. Sonhou com a sombra? Parece bizarro. No dia em que a conheci, vi a tal sombra envolvê-la. Aconteceu de novo quando voltei da delegacia e fizemos amor. Quando você me disse que havia se mudado para Magnólia porque tivera visões com uma sombra, eu quase enlouqueci. Foi por isso que me perguntou se minhas visões não relacionavam com meu próprio futuro, e de certa forma estava certo. Foi você quem me chamou a Magnólia e meu futuro estava intrinsecamente ligado ao seu.
E espero que continue ligado. Ele falou, aproximando-se e beijando-lhe a mão. Eu te amo, Cláudia. Depois do que aconteceu esta noite, sei que não posso viver sem você. Quer se casar comigo? Claro que quero. Ela respondeu com uma risada e atirou-se nos braços dele. Você riu. E daí? A única vez que a ouvi rir antes foi quando conversava com Patrick. Tive ímpetos de atacá-lo, pois você nunca tinha rido comigo. Pois, prepare-se para ouvir muitas risadas. Não há no mundo ninguém mais feliz que eu. Ah, como eu te amo! Jonathan declarou com a garganta apertada. Inclinou-se devagar, sem tirar os olhos dos dela, e beijou-a com ternura. No momento em que seus lábios se tocaram, Cláudia teve nítidas visões de um apaixonado futuro imediato. Mal podia esperar que as visões se tornassem realidade. Fim.